Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa. Bom, bem-vindo, bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí esse nosso podcast dessa marca maravilhosa, Crialesse Garcia, também chamado CGCast, muito bacana ter aqui você conosco. Temos um convidado especial hoje, o Arthurzão está aqui também. Fala aí, Arthur, se apresenta para a galera. Temporada 2025, sejam todos bem-vindos, mais um ano se inicia aqui no CGCast. Mais convidados, mais conversas sobre o mundo digital, mercado digital. E hoje, como o Mário já disse, convidado especial que vai trazer muito insight pra gente. Muito bom. Não vou passar a palavra ainda para você, daqui a pouquinho, calma aí. Então, eu sou o Mário, minhas redes estão aqui embaixo, do Arthur também. Desse jovem também estará aqui embaixo para você seguir. E, antes de tudo, se inscreva no nosso canal, por favor. Encaminha para o seu amiguinho, deixa o like se você está gostando. Se não gostar, também deixa, porque valoriza o nosso canal. Né? Ajuda a gente aí. É maior trabalho fazer isso aqui, gente. Então, dá uma ajuda aí. E é isso. Agradecemos, né, o pessoal da Pro7. Não se esqueçam, se vocês precisarem de audiovisual em São José dos Campos e região, por favor, avise, contate-os. O produto deles é sempre muito bacana. Um espaço aqui, vocês estão vendo, é muito legal. E eles estão com espaços novos, então fica a dica. Maravilha. Bom, feito tudo isso, eu vou falar uma apresentação, que até que eu falei que eu ia falar como é que eu te conheci. Tô lá trabalhando, beleza, né? Procurando network em São José dos Campos, né? Tô morando aqui agora. E aparece um tal de Pedro falando de um evento. Mas que é esse cara? Não conheço, não vou seguir. Ah, não deve ter ninguém nesse negócio. Que estranho. Então, beleza, resolvi ir no negócio. E aí, o cara é sensacional. O cara tá aqui. Muito bom. Obrigado. Tamo junto. Obrigado aí. Obrigado, Pedro. Obrigado. Por compartilhar sua história com a gente. Fala um pouquinho, cara. Se apresenta aí, quem é você? Beleza, a câmera tá aqui? Tá aqui, tá ali, o que você Aqui, quiser. Tá aqui também, show de olha bola. pra onde quiser. Beleza, cara. Primeiro, muito obrigado pelo convite aqui de vocês, participando aqui nesse podcast maravilhoso. E foi assim que a gente se conheceu. Eu me mudei aqui para São José, criei um anúncio, a gente vai falar um pouco disso. Mas eu conheci vocês dentro do evento e a gente tá aqui hoje. Tô muito feliz de ter sido convidado pra cá, cara. Muito bacana. Top. Nós agradecemos, Pedro. É um cara que inspira pra caramba a gente, assim, cara. Mudou, você compartilha a sua história, né, às vezes nos eventos, e eu falo, cara, também mudei pra São José há pouco tempo. E tem evento pra advogado. Eu falo, cara, vai lá e faz, e junta uma galera, e engaja todo mundo, negócio, a gente já conseguiu fazer por lá. Sim. E, cara, me fala um pouquinho, por que você veio pra São José? Como que você começou a trabalhar no digital? Me fala um pouquinho aí. Boa. Eu comecei a trabalhar com digital em dezembro de 2022, oficialmente, porque eu já comecei lá, comprei o meu primeiro domínio em 2010, eu acho. pedrobraga.com.br, meu primeiro domínio em 2010. E aí comecei a fazer as coisas, mas nunca funcionava direito. E sabe aquela coisa muito Frankenstein? Você faz um lançamento com... Faz uma parada... meio gringo aqui, meio Russell Brunson dali, meio Tony Robbins, meio não sei quem, e acabou sendo uma coisa muito Frankenstein. E foi acontecendo isso. Tinha um resultado ali. Cara, não rolava. Não rolava. E eu trabalhava com evento. Paralelamente, sempre. Evento em São Paulo com marcas. Volvo, Netflix, Balduco, Vivo, marcas grandes em eventos corporativos. E em paralelo com isso, com o digital. Aí beleza, isso sempre aconteceu. Frankenstein, nada com resultado palpável. E aí em dezembro de 2022 eu fui no evento do Érico Rocha. Conhece o evento do Érico Rocha? Acho que galera que tá no digital já deve ter... Já ouvi falar. Mundo Paralelo. E eu tava ali e, cara, era aquele fatídico jogo do Brasil com Croácia. Nossa, que dia. Foi um dia maravilhoso. E era o evento do Érico nesse dia, ele deixou rolando o evento no telão, ele avisou, porque senão as pessoas não vão pro evento, obviamente. Eram 4.000 pessoas no evento. Ele deixou o telão dele, deu um intervalo, ele deixou o jogo acontecendo. E eu fui sozinho. Beleza, sentei na cadeira aqui, tal, tranquilo. De repente, senta uma mulher do meu lado. Tá lá essa mulher ali, tudo certo. Aí ela falou, o que você faz? Eu falei, eu sou lançador e tal, mas nada certo ainda. Ela falou, eu lancei uma mulher aqui e não deu certo. Beleza, aí começa o Jogo do Brasil. Aí para tudo, vai, Júlio. Vai, Brasil. Vai, não sei o Vai, quê. Neymar. E o Érico deve estar doido, devia estar doido nesse momento, porque uma coisa é o jogo ser 2 tempos de 45, né? No meio do evento do cara e foi passando. 3 horas de jogo. 3 horas e tal, e muita coisa acontecendo, e o coração. E aí já virei amigo dessa mulher, né, que tava do meu lado. Aí acabou esse dia, a gente foi embora. Eu voltei no outro dia pro evento do Érico, né? São 3 dias ou 2 dias.
Pisei na entrada do São Paulo Expo, em São Paulo. Pisei, ela entrou junto comigo no pavilhão. Falei, que é isso, cara? Tá bom, então. Sinais, Então tá bom. Sentou do lado, pega contato, não sei o quê. Aí ele foi fazer o pitch dele, da mentoria. Fez a mentoria. Começou, eu falei pra ela, vou lá atrás assistir lá de trás. Ela falou, por que você vai comprar? Eu falei, olha, eu não sei se eu vou, mas se eu quero já ficar lá, porque vai ter fila. Aí eu fiquei lá atrás. Aí fiquei ali atrás, esperando e tal. Quando eu cheguei no balcão, uma galera, com o cartãozinho aqui, falando, e aí? Aí eu falei, tinha uma mulher na minha frente, com o cartão assim já, ó. Falei, ó, chega a ser o primeiro, cara, tem uma mulher já com o cartão. Eu falei, que massa, vou perguntar pra ela quanto é. Quanto que é? 30. Não sei. Mas eu sei que tô aqui. Mas eu não vou esperar mais. Aí eu comecei a falar com ela e tal, ela já tinha 5 pessoas da equipe dentro lá, no evento com ela já faturava 6 dígitos e ela não tinha mais tempo para perder. Eu falei, quem que sou eu então para perder tempo? Aí já meu coração já bateu mais forte, passou, pagou e foi lá, minha vez. Tá, beleza, assim, beleza. Dor no coração, porque, né, tem os... Fui lá, beleza, foi. Aí eu cheguei para essa mulher, falei, eu comprei a mentoria. Ela falou, é mesmo? E como foi? Eu falei, ó, eu comprei, se você quiser entrar, eu falei com a mulher, você pode até amanhã decidir se você quer entrar ou não, e entra comigo, aí tem os descontos lá e tal. Aí ela falou assim, não, né? Beleza. Aí no outro dia ela voltou e falou assim, vou participar. Ela virou minha sócia, nesse momento. E a gente, e ela virou minha sócia, nesse momento. Foi assim que eu entrei no digital, na mentoria. De cabeça, no caso. De cabeça, porque até então era Frankenstein. E aí foi muito louco, porque nesse momento que eu realmente fui com intenção de fazer acontecer, porque comprometimento tem várias formas, uma delas é dinheiro. Com certeza. E aí eu investi, aí eu não parei mais. Aí a gente lançou 4 experts até então. Isso foi a parte que você me perguntou de como eu entrei no digital, né? E aí como eu vim para São José dos Campos. Boa. São José dos Campos, aí desde dezembro 22 até dezembro 23, mais ou menos no meio do ano passado, 2024, eu fiquei sem trabalhar com eventos, só focado no digital mesmo em São Paulo. E aí eu falei, cara, por que eu tô aqui em São Paulo se eu só tô fazendo coisa do digital? Nessa muvuca. Nessa muvuca aqui. Apesar de gostar, mas meu pai morava aqui. Sei como é. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou pra lá. Eu vim aqui pra São José morar com meu pai de novo, que é muito massa. Pô, a gente mora num bairro aqui bacana, que dá pra sair de bike tranquilo, pôr do sol, e não sei o que, eu gosto de pedalar. Então, foi lindo, lindo, lindo. Beleza. Só que aí, cara, foi no meio do ano passado, 2024. Pouquinho antes, eu vou chutar março, não lembro, minha memória não é meu ponto forte não. Mas em março eu comecei. Aí de março até agosto eu fiquei lançando os meus experts. Já lançava, né? Mas vim pra cá e fiquei. Só que assim, eu não conhecia mais ninguém, né? Porque em São Paulo, beleza, você sai. Você tem a comunidade local, né? Você se vira. Lá, aqui, na verdade, não. Aí eu falei, o que eu vou fazer, cara? E já é um outro perfil também do cidadão da própria cidade também. Exato, e o que eu fazia, né? Que eu fazia evento. Então a minha loucura era muito grande. Aí eu cheguei um dia e eu falei, cara, não é possível que só eu queira encontrar as pessoas do digital. Não é possível. Porque, cara, eu trabalhava, eu acordo tarde, bem tarde. Enfim, eu acordo bem tarde. E eu começo a trabalhar logo depois que eu acordo, mas eu acordo tarde. Aí, trabalho o dia inteiro, vou dormir lá 2, 3, 4 da manhã. Na verdade, você troca, né? Aqui a galera que vê que eu acordo tarde fala, nossa, preguiçoso, né? Não. Só que, cara, eu tô lá 4 da manhã. Na real, isso ninguém vê. Muito comum também no digital. O pessoal Total. troca. Especialmente a galera que tem alguma coisa, relacionamento confuso, China. Pô, a gente tem cliente que trabalha só de noite. Total, muda. E aí eu sempre gostei de trabalhar à noite, eu tive um trauma de criança de ter que ir cedo, 5h30 acordar, e agora eu posso, então beleza. Aí eu fechava o computador, botava vários leads dentro do lançamento e olhava e falava, não conectei com ninguém, cara, e eu gosto disso. Eu falei, pô, não vai dar certo esse negócio. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou fazer um evento, eu sei fazer evento, eu sou do digital, acho que vai dar certo resolver esse meu próprio problema. Deve ter mais gente.
E aí eu resolvi fazer meu primeiro evento, aí onde que começou a aparecer anúncios pra vocês. Exato, Foi cara. isso mesmo. O primeiro a gente não foi, eu lembro que apareceu uma vez o não evento de fomos. quadrinho, né? Evento network e tal. Eu falei, mano, esse negócio aqui. Que é isso aqui? Ainda mandei, falei, não, isso aqui é sujeira, velho, deixa pra lá. Daí Ainda passou. mais a gente conhecendo Então, o público, a Passou um galera. mês, viu umas fotos, rolou alguma coisa, beleza. Passou Mas de novo. Falei, Nós mandamos o nosso fotógrafo. Verdade, Lembra? Você verdade. indicou Matheus Ramos. Ramos. Você lembra dele? Retratista. Sim, ele foi. Nós, Primeiro, foi acho você que que passou? Foi, né? Acho Pra que foi, ele. indiquei, falei, vai ter um evento aí e tal. Falei, não conheço. Testa lá. Mas vai lá. Testa lá, o próximo a Sua gente vai. conta em risco. Ele foi. Gostou. Nada como ser advogado, falou, ó, é só uma indicação, vai meu lá, amigo. vai lá. Tipo isso. Se der bom, você nos avisa. Cara, que massa, ele foi no Pois é, segundo cara. também. É. Foi legal. Sim, a gente foi no terceiro, então. se não me engano. Acho que foi... Vocês foram em novembro, né? Terceiro. Nossa, data. Eu fui no também. Insólito. Setembro, outubro, novembro, insólito. É verdade. Insólito, isso aí. Novembro? É. Caramba, parece que foi... Muito bacana. É, e foi o melhor Passa evento rápido. que eu digo em questão de formação de comunidade. Esse Foi, né? Foi massa. Foi. O pitch no final, Até o porque pitch forçado. rolou já o outro evento. Nem tinha previsão. É, foi um pitch, né, um outro tipo de pitch que foi pedido o pitch, foi massa Exato, demais. cara. Foi legal. Muito legal, cara. Muito bacana. E lá a gente já conectou com uma galera, já deu ROI, Já. né, Você me falou. no trampo de registro de marca. Primeiro evento, cara. Sim. Até o Rick, o cabeleireiro, o barbeiro, né? Uhum. Do Rick da RT. Não sei se tá assistindo aí, Rick. Um abraço. Já indicou no outro dia um rapaz, já fechamos com ele um contrato. Então, já sou cliente do Rick agora, já fechei a assinatura mensal. Mensal, lá, boa. Barbearia dele, todo barbeirito lá, toda semana. Então, Ah, que massa. tá girando, cara. Eu fui semana passada lá Tá falar girando. com ele. Então, é muito bacana, cara, o movimento, que eu vivo muito network, né? A gente tá muito no digital, a gente entende esse poder no network. Total. E em São José, cara, pra mim é sensacional, velho. Muito bacana. Que massa, obrigado, cara. Bacana. É, foi louco, porque eu fui no Rick semana passada, acho que foi semana passada, e eu cheguei e tinha um cara e eu saí e tinha outro Uma galera, que encontrou no network. uma galera, cara. É, cara, deu ROI pra ele também gigante. Total. Foi muito bom. E esse vídeo, né, esse episódio a gente tá gravando no dia 26 de março. E ontem, dia 25, teve evento. Eu estive lá. Sim. E tinha várias pessoas novas, nem deu tempo de eu te falar, mas várias pessoas novas, né? Então você também está fazendo um trabalho de renovação de base e fidelizando justamente a galera que já conheceu, já tá afim, né? E quer continuar nesse flow com você. Total. O que acontece, foi muito massa você ter ido também, que você conseguiu ver isso, né? Uhum. Queria que você tivesse ido, No comprou o último eu ingresso, fui, mas acabou Mas que no último eu fui sentir isso também. Muita gente nova, cara. Foi o Muito que você legal. comentou. É. Muita gente, na É, verdade. né? muita gente. Total, normalmente é 30% de retenção, que tem de um evento para o outro especificamente. Mas nesse de ontem foi muito mais, muito menos, foi muito mais gente nova. Sim. E o que é muito legal disso é que eu acredito, por ter feito expert diferentes em lançamentos que eu fiz, eu percebo que o expert atrai o perfil daquele avatar dele, daquele cliente dele. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu lancei um cara de drone. Cara, ele tinha 32 anos. A maioria da galera é um range de 4 anos pra frente, 4 anos pra trás. Ele é do Nordeste, a maioria é do Nordeste. Óbvio, quando você vai escalando, mas começa uma base muito próxima à idade, a sotaque, a coisas assim, e energia e intenções, certo? Aqui em São José não tem muito de bairrismo, porque a maioria das pessoas, também, né? do digital pelo menos, 70%, é de fora de São José. Então não tem muito isso. Mas a energia que eu trago para o evento, eu atraio. Então eu gosto muito de ajudar as pessoas a destravar os negócios delas, a ir para o próximo passo, não importa que passo que ela esteja, porque eu tenho network, então eu tenho pessoas acima de mim que pode ajudar ela no nível que ela tiver, ou abaixo de mim no nível que ela tiver. Ou eu mesmo, né? Então, o que acontece é que a retenção, o que é muito legal, é que as pessoas que voltam são as pessoas que têm interesse em ajudar e agregar pro network. Então, a gente tem pessoas hoje como vocês que voltam com recorrência, querendo ajudar, e aí fortalece muito esse network. O que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Network, a gente está falando dessa palavra, né? Falou com o Elvis no outro episódio passado, inclusive. Fica a dica para vocês assistirem. Mas, Eu assisti a massa. assistiu mesmo. Assistiu Ao vivo. Né? Mas o que é networking para você? Essa coisa, essa ideia, essa essência, né?
Porque você já citou, você trabalhou com eventos muito tempo, muito grandes, né? E pelo menos eu, Mário, acho que tem essa mesma percepção pelo que a gente conversa. Eventos muito grandes, você faz pouco networking de qualidade. Você faz, e às vezes até coisas interessantes, mas é mais difícil do que os pequenos eventos, né? Então, para você, o que é esse networking? É fazer... encontrar outra pessoa com os mesmos propósitos, mesmos interesses, ou simplesmente só para fazer negócio? Cara, primeiro que a palavra network, para mim, inicialmente ela não existe. Porque é um termo, primeiro que é um termo americano, né? Então isso confunde muito a ideia das pessoas sobre o que é network. E segundo que eu só vim resolver um problema meu, que era me conectar com uma pessoa que faturava no digital. Então, o fato de ser no network foi eu buscar o que o mercado estava falando com relação a termos de vias de fato de se conectar com pessoas para ter uma marca, para ter uma fala, uma Roma, né, como a gente fala, enfim, uma promessa. Mas o fato é que é me conectar com uma pessoa que eu posso nem saber o que ela pode trazer para o jogo, certo? Então, qual foi o objetivo de verdade de fazer esse network desse jeito que eu faço hoje? É porque eu já tinha ido em vários eventos de network, que é simplesmente ir num lugar para se conectar com pessoas. Era um evento, né? Era um evento. Eu percebia que eu investia tempo falando com uma ou duas pessoas nesse evento, que é um pouco do que você falou. Você conecta por sorte, porque pode dar muito certo e ser transformador gigante. Sim. Mas foi por sorte em termos de matemática, de viabilidade daquilo funcionar. Só um exemplo próprio. Eu fui num evento, acho que tinha quase 1.200 pessoas também, e eu conectei com uma pessoa, mesmo parecida com a sua história. E depois ela nos indicou uma banda extremamente famosa, mas, cara, foi a única vez que num evento grande eu fiz algum nível de conexão a ponto da pessoa querer saber mais sobre o que a gente fazia. Porque o resto dos eventos grandes é isso. Senta aqui do lado, alguém... E eu acho que também, não sei sua percepção, mas evento grande atrai players muito grandes. E muita gente vai para assistir esses caras. E depois, até que eles saem do palco, alguns vão embora, dispersa. E por isso que eu prefiro eventos mais direcionados. Eu chamo de fanboy. Vai fanbase famoso, total. Fanboy. Eu quero, né, agregar, de fato, conhecer o negócio, entender a dor. Mas a pessoa tá lá para assistir o conteúdo, né? Eu passo por isso aqui, em São José também, eu já várias vezes, porque eu falo com as pessoas mesmo, eu não tenho só anúncio de quadrinho, eu falo com elas mesmo. E aí eu vejo assim, mas vai ter conteúdo? Não vai ter conteúdo? E aí eu percebi na minha cabeça que quem curte network, agora falando realmente da palavra network no sentido de me conectar com pessoas, a gente volta a falar disso aqui, mas quando eu penso em network, a gente vê que o público que gosta de network é a pessoa que já avançou, já tem maturidade de negócio e quem está buscando conteúdo ainda não. Então, e essa pessoa pede desconto ou quer ir de graça, porque ela não vê. Só que o contrário completamente, porque você está sentado na mesa com duas pessoas aqui. Às vezes, o cara que está do seu lado foi lá dar uma olhada, ele é gigante. E te deu um insight assim, que dobra o teu faturamento, enquanto você queria assistir uma palestra de 10 horas, um curso e tal, e não. Então, mas eu sei que o mercado ganha, né? Eu não posso querer combater o fato da mentalidade da pessoa. Então, o networking em si, o objetivo é trazer sempre mais pessoas mais qualificadas em questão de faturamento, maturidade de faturamento, mas acaba vindo pessoas novas aqui. Aí o objetivo do network hoje, por que eu faço ele em questão da forma que ele é, que é diferente de todos os networks que eu já vi, vou falar do meu, tá? Do que eu já vi. É diferente mesmo, é diferente. Porque eu já fui em vários, eu via a pessoa aqui do meu lado esquerdo e do lado direito e ficava o evento inteiro, eu acabava bebendo, né? Você fica lá no network bebendo, não sei o quê, não sei o quê. Só uma conversa, né? Uma conversa que acabou. E eu fui aqui em São José em um evento aqui para ver o que São José entrega. Depois do meu 5º evento, eu acho que eu fui, e aconteceu a mesma coisa. Eu deixei rolar e aconteceu isso. Todo mundo sentado. Cara, eu fiquei o evento inteiro falando com uma pessoa só, entendeu? Então, cara, pra mim não faz sentido. E aí, por eu ter sido uma pessoa muito tímida no passado, eu aprendi com o evento a não ser, mas eu já fui uma pessoa muito tímida. E aí, imagina, você vai num evento que já quem não é tímido já sofre para fazer network,
Quem é tímido, imagina o que sofre. Aí eu falei, não, tem que ser alguma coisa diferente. Então hoje a gente faz uma dinâmica intencional no máximo de capilaridade possível para você conhecer o maior número de pessoas. E aí, é a sua pergunta, o que é o network? É o momento da pessoa com a outra pessoa. Então eu dou liberdade das pessoas na intenção de conhecer ali entre 20 e 30 pessoas em 3 horas. É muita coisa, você não faz isso em um ano normalmente. 3 horas é você de tempo. Tem gente aqui que São José que está em 7 anos e não conhece essa galera do digital. Então 3 horas insanas, com intenção, com energia boa para as coisas funcionarem. E sempre vai sair. Em 30 pessoas, sai alguma coisa que conecta. É difícil. No seu momento. É porque tem que ser, é muito específico, tem que ser momento. Não adianta, por exemplo, o Edu, que está com a gente, o Edu Pressel, fatura 8 dígitos. Se o Edu fala muito tempo com alguém muito iniciante, dispersa. Pode ser muito que daqui distante. 3 anos... Ajude, talvez, aquele só é do lado de lá. Do Cláudio Ricardo. Mas também pouco, porque esse cara... Distante. Duas frases do Edu que muita coisa na cabeça do Edu avança, na cabeça desse cara não foi. Exato. Então tem que ter nichos que sejam iguais, energia da pessoa que seja igual e maturidades também. Então não é só uma pessoa que você vai conhecer à noite que vai dar certo, não vai ser. Essa metodologia que você faz eu acho sensacional, cara. Boa. Porque a gente consegue trocar ideia. No último eu até fiz um story. A quantidade de seguidor no Instagram, que eu segui a galera me seguiu de volta. Eu tô conversando com a moça, que também ela mexe com finanças, esqueci o nome dela agora de cabeça. Tá. Enfim, ela foi no penúltimo. Vou tentar fazer alguma coisa com ela depois, uma palestra pra galera de fraternidade, sobre grana, sobre organização. Tudo fruto de lá. Porque eu conheci muita gente. Porque você tem essa dinâmica diferente. Que é rápido, 1 minutinho, não sei quanto tempo minutinho, fala, cara, espetacular. E dá tempo, né, de falar tranquilo. 1 minutinho, né? Dá tempo. Mais uma vez, grupo reduzido. Se for um evento, uma oportunidade onde você tem 10 pessoas por mesa, bicho, Tem como. é muito difícil. Difícil. A gente vem testando isso. Eu acho que o número de 6 é um número bom. É muito bom, cara. Porque a pessoa não precisa gritar também, porque muita gente você consegue falar. A pessoa tem que aprender hoje a se expressar também, né? No momento do networking. Quem é você, o que você faz, o que você tem aqui para fazer. Basicamente isso. E muitas pessoas não têm esse conhecimento ainda. Então, blá, blá, blá. Passou o tempo, fiel. Perdeu. Vai aprendendo. É que é um pouco do que a gente vivencia enquanto sociedade também, né? A gente é fomentado para conversar, bater papo, não para ser intencional, que é uma palavra que está tendo que ser batida muito forte, especialmente nesses lugares, nesses ambientes. Seja intencional, tenha interesse genuíno, que a outra pessoa também provavelmente vai ter interesse genuíno em você. Ela precisa lembrar. É difícil lembrar se você conta uma história muito grande. Aqui a gente tem 1 hora para falar, né? Mas lá a pessoa não vai lembrar de você. Mas se você fala em um pitch de 1 minuto de elevador, que vem daí, né? Sim. Você pode lembrar dela. Por mais que você não lembre exatamente, você me chama depois, né? Fala, cara, tinha uma pessoa lá do financeiro, me lembra. Daí, eu vejo na minha base lá, se eu não lembrar de cabeça. Então, sim, funciona, né? Dá certo, mas você tem que ser intencional desde o começo. E uma coisa que você falou é sobre a pessoa aprender a se expressar. No primeiro evento, eu não me liguei que isso ia acontecer. Só que aí, eu saí. Eu não dirijo, não gosto de dirigir. E um dos convidados me levou para casa. Gostou e a gente foi falando no final. Que inclusive o Calil, muito obrigado. Obrigado, Calil. Calil, valeu. Super, ele ajudou a ideia do começo. Me manda uma mensagem, inclusive, Calil. Um amigo secreto. Viu? Boa. Nossa, eu me perdi, vai. Eu também. Você tava voltando com... Tava voltando, boa. Obrigado, Calil. Tava voltando e nós fomos falando. Eu não conhecia ele, conheci nessa noite. Ele virou speaker e ele foi me levar para casa. Nesse momento, ele falou, cara, aconteceu uma coisa muito legal para mim. E ele já é muito bom de comunicação, né? Ele falou, cara, o fato de eu ter falado várias vezes, eu testei a forma do meu pitch 4 vezes diferentes, porque a gente tem 4 rodadas. Ele testou 4 para ver a reação das pessoas de formas isso é legal demais. Diferentes, porque ele participa de outros networks gigantescos de 50 mil, 100 mil, que ele vai lá e ele faz. E então ele testa aqui. E ao mesmo tempo ele viu outras pessoas que ele falava, cara, as pessoas foram melhorando com o tempo. Porque antes, porque antes, ainda na primeira rodada era diferente daqui a hoje. Sim. Antes andava de um jeito rotativo metade das pessoas e tal, e a gente foi
melhorando. Hoje é bem ramificado mesmo. Sim. Mas ele Espalha conseguiu acompanhar as pessoas algumas vezes e ele viu, aí falou, a pessoa foi melhorando da segunda para terceira, da terceira para quarta. Então, esse pitch ajuda a pessoa. E ontem um cara que fez um pitch no palco, que ele, enfim, é um dos... comprou um ingresso lá, X, para ter um espaço de tempo no palco, ele falou e ele usou o pitch que a gente usa na mesa para falar no palco. Então o pitch funciona mesmo, rapidinho, intencional, você lembra das coisas e tá trazendo bastante retorno pra galera. Eu vou escutando assim, às vezes eu escuto e falo, cara, nem tinha noção que tinha, você falou aqui, né, o Rick e tal. Sim. Parceirão. Isso agora uma pergunta para você. Você está vendo que alguns negócios estão sendo feitos dentro dessa ambiência, né? A ideia para os próximos passos é transformar isso de fato numa comunidade, para que até mesmo você saiba o que está acontecendo entre os negócios e se torne, sei lá, eu não gosto do modelo, mas exemplo que aqui na região do Vale funciona bem, que é o próprio BNI. A ideia é chegar nesse lugar ou, cara, todo mundo se ajudando mesmo, vambora? Cara, eu sou um cara muito livre, assim, de questão de fazer amarrações com contratos ou com anuidades. Eu gosto, você tá afim de ir, você vai, é um negócio que é pra você, você vai. Eu sei que eu tô dando o meu melhor pro evento acontecer da melhor forma cada vez mais. Então, eu quero que a pessoa volte porque o evento tá legal, não porque eu amarrei, tá? Aí cada um tem seu modelo de negócio. Claro, enfim, por isso eu pergunto. eu não quero bater com os outros networks que tem aqui, que tem esse formato de garantir que você vai toda semana no negócio e tal. Enfim, o meu é diferente, o meu é o sentido livre das coisas. Eu ainda não sei, eu não posso falar hoje o que vai acontecer. Eu sei que pessoas me chamam para fazer negócios, para indicar para pessoas, porque quando você está num ambiente de ajuda, de abundância, de público que pensa da mesma forma, surge oportunidades, não tem como. E ajudar é natural. E quando quanto mais a gente vai aumentando a maturidade no negócio, a nossa ajuda vai sendo maior. Com certeza. Então, estar nesse lugar é muito legal. E aí as pessoas vêm e me falam assim, pô, vamos abrir uma agência então. Eu falo, cara, eu não gosto de agência. Eu não quero ter um cliente todo dia me cobrando. Já tive, cara. Eu comecei realmente... Meu primeiro domínio foi em 2010, mas eu tinha 15 anos, eu fiz web design. Então eu já tive... É cliente, né? Daí no caso. É um cliente que me contrata. Tem prazo. Que tem prazo, que no web design então mas a minha tia olhou agora o site 3 meses depois e a cor não combina com a reza que ela fez semana passada, saca? Assim, desculpa. Mas enfim, tem algumas coisas, tô brincando com reza, enfim. Mais ou menos a brincadeira, porque tem umas coisas que surgem que é bem... Mas tem uma coisa que... E aí, pô, na sua cabeça, entreguei esse cliente. Tá entregue. Eu não gosto disso, porque eu gosto de uma energia... Vocês sabem, no palco eu vou... Vai no seu tempo. Eu vou, gasto toda a minha energia. Hoje até eu tive que parar mais cedo para vir para cá, porque normalmente... Um dia depois do evento, eu paro. A única coisa que eu faço é pedalar, porque tem energias que vão rolando e eu gasto na bike. Mas hoje eu sabia, então eu me programei melhor para conseguir estar aqui na energia. Mas normalmente eu gasto toda a minha energia no palco e é aquilo lá. Mas acabou, a gente vai se encontrar no próximo mês se você quiser ir. Eu não estou te obrigando você ir. Então, o meu modelo de vida é diferente de um modelo de negócio. Porque eu acredito que eu jogo o jogo do longo prazo. Eu não jogo o jogo de querer ganhar dinheiro hoje. Eu gosto de construir e aí tem uma coisa, quando você vai construindo o que você gosta mesmo e faz isso com vontade, ainda mais com o digital que hoje em dia permite isso, você fazer o que você gosta, divulgando de forma online, você consegue fazer o que você gosta, então você tem energia para fazer isso mais vezes, então você consegue viver mais tempo fazendo isso. Gera uma fadiga para você abandonar, que eu acho que é uma das dores do próprio mercado digital. Se acelera muito, se gasta muita energia, se gasta muito dinheiro, muito tempo, aí o que acontece? Cansa. Dá até burnout, qualquer coisa desse tipo, e a galera larga projetos que poderiam ter potenciais a médio e longo prazo, porque acelerou, teve resultado, o resultado foi ok, às vezes nem tão ok, mas gastou muito mais da pessoa do que propriamente do produto, do serviço. Então, acho que falta no segmento em geral essa maturidade também de perceber o que eu quero a médio, curto e longo prazo.
Sim, às vezes a pessoa não sabe mesmo, né? Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de saber exatamente o que eu vou querer no futuro. Eu lia vários livros quando eu tinha 15 anos. Tem a visão grande, tem a visão grande, mas atue no local. Várias coisas assim, daí eu falava, cara, não, eu realmente... E assim, se a empresa me fosse me contratar aqui, que você tem visão, cara, não sei, saca? Eu nunca fui uma pessoa de ter essa visão distante. Tanto que você me perguntou agora, cara, a gente está construindo. Sim. Então, o que eu acredito é que eu estou construindo uma coisa que é legal para São José dos Campos e para as pessoas que estão aqui. Isso eu tenho certeza que está. Acho que para o Vale todo, né? Porque não tem o mesmo. Não tem, tá vindo gente de Pinda, tá vindo de Jacareí e tal. Só que o que acontece é que nessa linha de pressão de resultado é porque o mercado vende as coisas e a pessoa... E eu entendo, cara. O cara trabalha no CLT e aí ele vê uma oportunidade de ganhar vendendo e-book com inteligência artificial. O cara trabalha 12 horas, às vezes. E aí, e ele vai ganhar, e ele ganha lá vendendo e-book. E, cara, e-book, expert, né? Vários formatos. Beleza, ele vai rolar. Só que, pô, depois de ter lançado 4 experts diferentes, eu percebi que se você constrói uma coisa para você, que você gosta, vale muito mais, mesmo que a linha do tempo seja mais longa, mas vale muito mais porque você está acordando todos os dias fazendo uma coisa que você gosta. E é difícil ter paciência quando você não gosta e tem pressão. Total. É muito difícil. Com certeza. É muito difícil. Então, quando você faz a parada que você realmente acorda com vontade de fazer... Tá afim, né? Cara, é longo prazo, é jogo de longo prazo. É difícil, tá? Vou falar que paciência é um jogo que pra mim é difícil real. Mas você vai escutando muita história de gente gigante. Primeira coisa dos caras é façam uma coisa só, focado, e vai, que tem a escala, que tem a rentabilidade, e faz isso, vai rolar. É muito louco, cara. Não é complicado, cara. E como que você, cara, uma pergunta mais técnica, assim, como você consegue elaborar qual é um roteiro rápido, fácil? Vou fazer um evento em São José mês que vem, em São Paulo mês que vem. Tá. Qual é o primeiro passo para fazer um evento? Tem que achar um lugar, contratar fornecedor? O que você acha? Cara, depende do quê? Depende do quê? Por exemplo, se você já tem audiência nesse seu exemplo, sim. Você já tem audiência? Nesse exemplo, sim. Beleza, então aí eu entraria na parte técnica de fazer acontecer e depois eu venderia, porque você já tem audiência. Se fosse o contrário, eu venderia primeiro e depois faria as outras. Conforme da dele, né? Eu faria isso. Mas com audiência, eu perguntaria para a audiência, acho que é o primeiro passo, acredito que o primeiro passo, perguntar para a audiência e já ir entendendo com o tempo o que ela quer, né? Porque pode ser um hotel, pode ser um retiro, pode ser 3 dias, pode ser 2 horas, pode ser um café, pode ser várias coisas. E eu acho que o mercado conta para você. Aí agora, o primeiro passo que você vai fazer é olhar o espaço. Em questão de fazer acontecer. Espaço para ver a agenda do espaço e o que ele permite. Aí, o que ele permite, aí você viaja ali dentro. Não tenho. Uma fórmula, né? 100%. E é assim que você tem feito aqui em São José. Cara, não, aqui eu faço diferente. Aqui eu faço diferente. Porque é diferente o evento. Mas, por exemplo, vou voltar lá quando eu fazia evento corporativo. Sim. O cliente vem com a demanda X. Sim. Aí você vai nos espaços e a demanda X pode ser assim, eu já sei exatamente o que eu quero, ou a gente vai ter um evento aí para jornalistas. Precisa encontrar alguma coisa diferente do que existe no mercado. Então tem vários, tá? Mas chega pra gente, algum momento o planejamento faz todo o pensamento que vai ser, e aí nós vamos no mercado para entender quais espaços que tem disponível para isso. Vou só ficar no Brasil, tá? Para ficar mais fácil. Aí você vai lá em 3 espaços aqui, vizinhos, um aqui, um ali, definiu aqueles lugares, apresenta para o cliente, ele fala, putz, gostei desse aqui. Só que para você ter feito isso, você tem que ter certeza que aquela verba cabe no budget do cara e que ele tem agenda naquele dia, senão você apresenta para o board inteiro. O cara te avisa. Adorei aqui, aí você fala, mas não tem agenda. Então, entendeu? É isso. Mas no nosso caso aqui, eu faço diferente. Eu começo as vendas e depois vou atrás do espaço. O primeiro eu fiz espaço primeiro, depois venda. Entendi. Então... Onde foi o primeiro mesmo? Foi no Mango. Só para fazer, vai depender um pouco da... Eu acho que é do meu momento e do negócio específico. Se for corporativo é uma coisa,
Aqui o primeiro eu vi o espaço, não vi mais nada, fechei cliente, depois voltei para organizar as coisas. Então depende do time que você tá aqui. Mas espaço com certeza é ou a primeira coisa ou a segunda coisa, né? Porque não tem como, você tem que ter a agenda do lugar. E aí, se tiver um artista específico, a agenda dele tem que casar com a agenda do artista, assim, um speaker. Tem que casar os dois. Você ia me perguntar alguma coisa, né? Não, é relacionado a isso, mas não só o evento em si. Você veio de São Paulo, a gente tem base em São Paulo, inclusive aí, galera, as cidades que estamos. Quando você mudou para cá, para o mercado digital, o que você percebeu a maior diferença? Assim? Você acha que a galera aqui tá mais fechada, tá mais disposta, qual que é o seu sentimento? Mais sozinha. A galera aqui é mais sozinha. Da bolha, a gente até fala sobre bolha do digital, né? A galera tá mais... o mundo do empreendedor já é solitário, né? É normal, né? A base entre trabalhadores e empreendedores já é Mas assim. é o preço também dessa escolha. Isso aí. Aí só que ninguém conta que você vai ficar sozinho, né? Não vem no pacote. Mas vai e tá tudo bem, isso aí. Se você tiver com outras pessoas que te animam, que te dão energia, que te fazem crescer, é melhor. Isso no empreendedor normal, que tem uma loja de tinta no bairro. Sim. Só que ele tem lá um funcionário dele, ele conversa, aparece pessoas e tal. Ele é sozinho, vírgula. O digital é sozinho mesmo, porque ele tá na frente do computador ali, talvez ele tenha um expert, o expert é de outra cidade, como no meu caso. Outro estado, foram todos. Só uma que não, era de São Paulo, uma advogada também era de São Paulo. Você não vê ninguém, cara. E aí em São José, pelas pessoas serem na maioria de fora da cidade, pelo menos no meu evento, que são do digital, elas conhecem menos ainda, elas vieram de outra cidade, imagina. Sim. É uma coisa você ter feito faculdade aqui, ter nascido aqui. Tem uma comunidade ainda. A sua tia, não sei o quê. Sim. Não, o cara veio, ele e a esposa se mudou pra cá. Uma menina ontem veio do Maranhão. Ganhou o nosso sorteio. Foi ela, acho que então tem duas. Tem uma menina que é do Maranhão, por alguma comunidade de milhas que ela tinha. Ah, sim, essa eu conversei. É a outra. Também é do Maranhão. Manda uma mensagem, a outra que era de São José. Ela falou assim, esta mulher de milhas. Estou indo para São José, não tenho onde ficar. A outra que não conhecia ela falou, pode ficar aqui na minha casa. Beleza. E trouxe ela para casa dela, com o esposo, filho, tudo. Deixou, tudo certo, e beleza. E elas se conheceram ali, e elas só se conheceram as duas. Talvez conheçam mais gente, né? Mas tenho certeza que ontem conheceu mais. Só que, cara, nesse caso específico, ela veio para casa de uma mulher, mas a grande maioria vem aqui e fica aqui. E então, eu vejo que aqui é mais sozinho do que São Paulo, e como tem menos oportunidade do digital, né? Lá você tem vários experts fazendo alguma coisa. Alphaville também. Você tem a Alphaville que tá do lado. Constante. Beleza, então, aqui não. Aqui não tem. Então, na hora que vai no evento, fala, cara, isso... Você olha no meu Instagram... Nossa, parabéns, isso não tem, eu nunca encontrei. Né? Existe. Tem, direto no Instagram aparece isso. Eu achava que era brincadeira, mas não, é verdade. Não. Esse negócio de, eu tenho dentro da fraternidade, eu falo muito de sair da caverna. A advocacia é fora da caverna. Por quê? Modo caverna que a galera digital faz. Os caras vão criar loja de e-commerce, de drop, o que eles fazem? Ativam o modo caverna. Que é ficar 12 horas mesmo. Ali só... Não, calma aí, beleza? Tem que ter o modo caverna? Tem, mas tem que sair da caverna. E aí que eu falo para os advogados, saiam da caverna, precisam estar em ambientes, em movimentos que não são só para advogado, mas movimentos assim. Cara, isso no caso de vocês ainda de advogados, tem que sair mesmo, porque é muito interessante isso. Eu li em algum livro aí, não vou lembrar, porque minha memória não é meu ponto forte, mas a maioria dos, principalmente vendedores, por exemplo, eles vão em eventos de vendas de X coisa. E a grande verdade é que você tem que sair disso, porque os seus clientes não estão nos advogados. No caso aqui. Você só replica um flow. Um flow da mesma bolha que, sei lá, se a ideia que acontece é porque X coisa está acontecendo, todo mundo vai orbitar em cima disso. Só que se você sai e vai para um evento que só tem mulheres e você cuida de direito de família... Cara, tá lá teu cliente, talvez. Não tá nos advogados. O advogado só vai perder teu tempo. Não no sentido de óbvio que tem crescimento, mas não é lá que tem cliente, por exemplo. Não é lá que você vai evoluir em negócio. Exato. Até só voltando no advogado. O advogado tem muita comissão de OAB.
Comissão do advogado empresarial, advogado imobiliário e tal. Daí quando o cara vem falar comigo que é pra fraternidade, eu falo, tá, beleza, como é que é o seu networking? Eu faço muitos grupos. Faço parte da comissão. Mas o que vocês fazem lá? A gente fica lá conversando sobre o direito. Uma vez por mês. Mas e o networking com pessoas externas, possíveis clientes, leads? Não, eu faço uns posts lá e tal. Desculpa aí, advogados que estão assistindo, eu não sei se eu tô falando a coisa certa aqui, mas normalmente quando você orbita o mesmo dos profissionais, não é abundante em cliente. A gente fala isso aqui sempre, mas é mentalidade, né? É mentalidade. Mas é interessante que no digital, até nós estávamos falando com o Elvis, o digital se fechou nele mesmo. Porque tem muita coisa boa do mercado tradicional que o digital abominou, aboliu, afastou. E a própria essência de fazer eventos, o presencial, esse networking humano, né? Porque é o que você comentou. Cara, tem gente que faz um pitch excelente, mas tem gente que tem muita dificuldade até de se comunicar. E aonde sai essa coisa do evento? O evento vem do tradicional. Grandes empresas, o corporativo, eventos para a própria empresa em si. Vem disso, de anos e anos atrás. Sim. E o digital meio que afastou isso. Vão ficar todo mundo em hubs, só nós ali, criando loja, criando estratégia. E quando a gente vai para o evento, a gente tem muita dificuldade, né? Então, já agora a minha pergunta. Dica para a galera do digital. É frequentar eventos e como nesses eventos ser efetivo para buscar novos negócios, parceiros e assim por diante? Cara, sim, vai participar de todos que você puder. Algum você vai se identificar melhor do que outros, porque sempre o líder vai atrair pessoas parecidas. Às vezes você não sabe como que é, você vai e deu certo, às vezes você vai e não deu certo. E tá tudo bem, porque também não tem tempo para fazer todos os eventos, a não ser que o seu modelo de negócio é visitar evento para atrair cliente. Se for isso, vai em todos. Se você não gostou, também tá tudo bem, porque o cliente está lá. Mas se você está indo lá para você agregar para o teu network, de pegar o telefone, e aí até uma resposta do que você falou, network é você pegar o telefone e poder ligar para alguém quando você tem um problema. Gerar confiança, né? Você poder... você liga para uma pessoa e abre porta, ou resolve um problema, ou enfim. E quanto maior as conexões que você tem, maior o resultado que você vai ter em questão de que porta que você vai abrir, né? Então, enfim, né? Tem players aí que abrem portas gigantes, tem outros que não. Mas a grande parada que eu aprendi com o Kalil é perguntar no network. Qual é a melhor dica que você tem? É perguntar para outra pessoa o que ela faz, por exemplo. Então, você pergunta para ela ao invés de falar de você, porque é difícil. Senão fica muito robotizado, muito coisas assim. Ou, no caso, se você tem um serviço específico, como que você viaja? Como que você viaja? Aí uma pessoa fala e aí você apresenta uma hora o seu produto para ela. Mas a pessoa do lado de lá é mais importante que você no network. Total. É isso, porque tem muita gente no mundo, né? Se for querer sugar de todo mundo, você consegue, mas é insustentável. Então é melhor você plantar agora, plantar direito e investir tempo nessa pessoa, que com o tempo você tem esse retorno. Aí vai de evento para evento, né? No meu, o objetivo é conectar com o máximo de pessoas possíveis, aí eu dou um tempo para você ter o tempo de aprofundar o relacionamento. Mas se você está num evento que não tem dinâmica, eu acho que eu investiria mais tempo, se a pessoa faz sentido, eu já investiria tempo ali, do que fazer maior número de conexões aleatórias, porque é difícil você começar. A pessoa pode não estar no mesmo mood que você. Lá, eu tô falando com as pessoas, elas estão sabendo que elas estão abertas a fazer aquele pitch. Então é mais fácil. Senão você vai no meio do evento. Oi, tudo bem? Meu nome é Arthur. Não dá, né? Então, grande verdade que em eventos que não são o meu ou que não tem dinâmicas específicas para network, perguntar. Perguntar e ajudar. Estar à disposição. Né? Eu acho que isso também é uma coisa até dos nossos tempos atuais. A gente está falando muito de nós e parando de ouvir os outros, né? E claro, tem a pressa, tem a correria do dia a dia, tem tudo isso que influencia nessa dinâmica, né? Mas ouvir é fundamental para você até mesmo saber como ajudar, né? Como a sua solução ajuda ou se não,
se ela não ajuda, quem que você vai levar para ajudar aquela pessoa? Total. Eu tenho um evento também aqui, que é o Network Pro, que é o nível acima das pessoas que estão no network, que faturam mais. Então eu tenho esse evento. E é exatamente essa Por que nós não participamos desse cenário? Não recebi convite. A gente fez um primeiro em janeiro, agora vai ter dia 8, vou abrir carrinho, eu aviso vocês. Ah, tá. É panelinha. É, só os amiguinhos. Tá bom. Vocês são amigos. Foi a primeira Mas e são última dele, tá, pessoal? Vamos acabar aqui. Acabou. Não, é massa. E aí, nesse Network Pro, é esse mesmo conceito. É Hot Seat, então, só para quem... Hot Seat tem uma pessoa, ela senta nesta cadeira e ela fala, eu sou esta pessoa, eu atuo nessa área, eu quero ir para aquele destino e esse é meu desafio. Uhum. Isso é a base do Network Pro. E aí, as outras pessoas que estão ao lado olham para ela e falam, olha, eu no seu lugar, eu faria isto. Certo? Isso seria uma coisa normal. Mas eu, fazendo um evento, e eu gosto de trazer mais intencionalidade para as coisas que façam sentido para quem está ali. Claro. Eu falei, cara, não pode ser assim, porque os caras vão cagar a regra, desculpa, eu tenho umas... É sempre o meu lado, minha visão. Exato. Aí, o que eu falo? Eu falo para o cara contar exatamente que sentido que ele está indo e o que ele já fez e o que ele não fez, para as pessoas que estarem pensando, reposicionar. Entendi. Saírem de um lugar, na verdade. Sair da cabeça dela e ajudar o cara da cabeça dele, porque, cara, ele tá criando a trilha dele. É difícil falar, estou indo pra Miami, aí você fala assim, cara, vou te falar, bacana. você vai pegar um aeroporto na Espanha, ele falou, cara, não tem nada a ver. Não vá por aéreo, não vá de carro. Daí o cara vai falar, pô, não é, mas ele vai falar, cara, eu tô indo pra Miami e eu comprei uma passagem em Guarulhos que vai parar em tal lugar. Antes de Miami. Não vai ser direto esse voo. Aí você fala, pô, então tá. Então X. Então eu trouxe isso para pensar pela cabeça da pessoa. Então perguntar é bom porque você descobre. E tem uma coisa muito louca que eu li também num livro, que é uma parada... Nesse foi num treinamento. O cara fala, você sabe o que acontece com a maioria dos empreendedores? Eles querem descobrir o que a pessoa quer almoçar. Mas a grande verdade é só você falar assim, cara, o que você quer almoçar? Quer adivinhar, na verdade. Quer adivinhar e passa um tempasso querendo descobrir o problema que a pessoa tem, e a grande verdade é que podia perguntar. Então, por isso que deu certo o meu evento, porque no meu caso eu perguntei pra mim mesmo, o que você tá com problema? Me conectar com a pessoa. Eu fui lá e fiz. O mercado de publicidade pergunta pra nós todo o tempo o que a gente quer comer, o que a gente quer beber, o que a gente quer vestir. Todo o tempo. Só que antes esse conhecimento era restrito às cúpulas publicitárias, de marketing. A internet popularizou. E a gente agora tem noção de que é isso. O que as pessoas estão querendo? Elas estão querendo A, B, C, D, E, F. Querem essa, querem A, querem B, querem C. Então, pergunta lá. Só sejam mais abertos, né, talvez, à pergunta. Mas é o que eu também estava comentando aqui com vocês. Cara, a gente se fechou também, enquanto indivíduos, ao ouvir. A gente quer o que nos interessa. Sim. Se o outro não nos interessa, paciência, passar bem, valeu. Mas eu entendo isso, porque tem hora na vida que você realmente tem que fechar, porque senão você não vai cruzar aquela... Tá todo mundo falando, não, eu acho que tal, eu acho que não sei... Por exemplo, na dinâmica do evento, uma galera fala, cara, eu acho que não tinha que ser assim a dinâmica. Mas, porra, você tem que entregar o evento, você fez o seu melhor, você estudou, você jogou depois no chat GPT para confirmar. Você fez tua parada, né? Você confirmou com outras pessoas. Entrega dinâmica. Aí depois você bota as cores, você faz e tal, e funcionou e tal. Aí, por exemplo, no último deu um erro. No penúltimo deu super certo. Quem foi nesse falou, não, isso aí não funciona. Pô, eu sei que funciona. Porque foi a mesma coisa. Foi igualzinho, tinha mais gente. Exato. Entendeu? Então, putz, às vezes você tem que se fechar mesmo, mas a maioria das vezes é melhor você... ouvir, né? Tem interesse, né, pelo menos. Tem interesse, saber a hora de ouvir. E aí é bizarro, né? Falar assim, é muito clichê falar, saiba a hora de ouvir e a hora de não ouvir. Mas cara, a vida é como ela é, cara. E você saber que momento que você tá do teu negócio. Se é o momento de ouvir ou se é o momento de executar, porque senão você vai ficar preso girando pesadíssimo. Cara, tem aquele livro lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fala o som mais doce pra uma pessoa é o nome dela. O nome dela. Aí você quer falar, a gente não, cara, fala aí, cara, fala você, como é que, né? Dá atenção, né, cara? Sim. Faz falta. Tem que falar. Eu tento fazer o máximo que eu posso de chegar na pessoa lá na porta do evento. Nos eventos você dá essa oportunidade mesmo. A gente fala, oi, tudo bem? Você fala pouco, que é o dono do evento. Você fala pouco. A gente vai em evento que o dono, rapaz,
Entrega. Então, ontem eu encurtei mais, mas eu senti falta, eu acho que precisa mais da história, porque... Conecta, né? Para os novos, sim, né? Então, eu fiquei em dúvida se... Mas eu acho que, mesmo assim, a pessoa escuta e precisa escutar de novo depois de um mês, cara. Eu acho que... Mas a galera tá tendo mais gente nova, né? Muito então mais. Faz sentido. Eu vou voltar. Eu senti falta porque é importante a pessoa estar lá no evento e saber da sua história, não por mim, mas porque a minha história vai atrair alguma coisa que ela queira fazer e vai ajudar. Então, por exemplo, no meu caso, muitas pessoas que eu atraio para cá são pessoas que estão tendo algum bloqueio X no negócio dela e ela viu que eu vim para uma outra cidade, fiz um anúncio bizarro. Não é bizarro. Foi bizarro, foi comum só. É padrinho. Funcionou, converteu, né? Mas tá tudo bem. Tem vários que chamam podrão e tal, que é fundo preto e tal. Tem vários. Pô, até me perdi. Eu falo do meu anúncio, até me perco, cara. mexe com ele. Ficou emocionado. Bom, enfim, depois... Você parece comigo, cara. Também sou assim. Mas beleza. A gente tá chegando próximo do nosso tempo, mas antes de mais nada, Pedro, conta pra gente qual é a próxima edição do evento e como é que a galera participa. Top. Então é o seguinte... E quais edições tem, talvez, né? Porque dependendo de quando a galera vê, elas vão talvez participar dentro do próximo. Tem edições até o fim do ano, por exemplo? É isso, ó. Todas as últimas terças-feiras do mês, você vai entrar no meu @PedroBragaEventos e vai clicar no Instagram, vai ficar na descrição. Boa, obrigado. Pedro Braga Eventos, o link aqui embaixo. Você clica no link da bio, ou vai estar na lista de espera, ou vai estar ali aberto para você comprar. Se estiver aberto para comprar, compra na hora porque esgota. Última terça-feira do mês, então próxima em abril, vai ser 29 de abril. E assim por diante. Isso de network. Aí tem Network Pro, mas para você participar tem que ter participado do primeiro. E, enfim, e vai trazer. E aí tem coisas acontecendo. Tem uma das coisas que está acontecendo que é evento de conteúdo. Evento mesmo, auditório e tal. Porque eu percebi que a grande maioria das pessoas tem essa demanda. E eu fico perguntando o que eles querem comer. E eles me falaram, cara, eu quero um evento de conteúdo. Porque o cara não está avançado. Faz sentido. Então ele quer, e a grande fatia são iniciantes, normal. Em qualquer mercado vai ser isso. Então vai ter um evento de auditório que a gente programou em janeiro. Em janeiro a gente fez uma reunião para fazer, então vai ser em maio alguma coisa disso, não vou lembrar a data agora. Nossa entrega. Massa. Já foi lá, nosso nome. Top. Já me autoconvidando, faço isso muito. Então é massa. Mas vai ter isso. E o que vai ser legal? Isso vai ser o mais legal. Que as pessoas que estarão no palco serão pessoas que vieram construindo junto. Sacou? Então vai ser alguma coisa que construiu. Então sabe o passado, sabe a história. Eu tava falando do negócio da história. Só para concluir, a história é que vai conectar esse cara para ele voltar. E quando o cara tá aqui com problema de destravar, sim. A minha história de ter vindo para São José, fala para ele, cara, se ele veio de outra cidade, por que eu não faço um evento? Ou por que eu não abro um e-commerce, que 2 cliques você abre um e-commerce? Mentira, galera do e-commerce. Mas 3. Não é 2, é 3. Polêmica. Não, mas... Então é isso, tem evento todo mês aqui, o último do ano ele é confraternização, aí você não participa também se você não foi em algum outro evento, que é esse, o de confraternização é o que assim, eu acho que é o melhor. Eu ganhei um prêmio da hora, gente. Tem Papai Noel. Quem me tirou, ó. É muito massa. Esse evento é muito massa. Esse foi você que me tirou. Eu sei. O cara fez a minha boa esse ano. Fez o ano inteiro. E o que é legal desse evento é que eu tento trazer o máximo de abundância. Para quem tá lá, dar um presente de final de ano que faça sentido para a pessoa. Total. Então, cara, e assim, um dos caras lá ganhou um investimento por uma indicação do presente que rolou no Natal, ganhou um investimento dentro da empresa dele. Então é muito louco, cara, o que vem acontecendo aqui. Muito louco. Tá sendo massa demais. E mostra que existe um cenário produtivo e também favorável para quem é da região do Vale do Paraíba, mas fica a reflexão para quem é de outras regiões mais distantes das suas próprias capitais. Pode ter esse mesmo polo em Minas Gerais, no interior do Rio. Pode, galera, quem quiser me chama, porque tem algumas pessoas que estão querendo fazer evento na cidade deles e eu vou precisar de algum número específico para a gente avançar com isso, porque tem que ter, né? Aí a gente vai no sentido franquia, ou enfim, o modelo de negócio
a gente descobre. Mas se vocês tiverem a fim de fazer na cidade de vocês, fala porque realmente faz diferença pra galera. Total. E a o homem é energia bom, e hein? tudo mais. O homem é bom, hein? Ele é bom. Dá pra... Obrigado. Confia. Pedro, obrigado mais uma vez. Top. Pedro Braga Braga Eventos. Eventos. @ Pedro Braga Eventos. Isso aí. @ Pedro Braga Eventos. Tá em TikTok também. Tem TikTok também e Instagram. Boa, então já fica a dica aí. Mais uma vez, obrigado. Valeu pela presença. Valeu. Obrigado. Prazer. Valeu demais, cara. Top. A energia aqui. Tamo junto. Estaremos, se tudo der certo, em abril, próximo Com evento. certeza. Você pode faltar um, você não pode faltar mais. Você tem que ir pai, no próximo. Cara, meu filho tá gráfico. Aê! É Pedro também. Top. Pedrinho, finalmente. Top. Cara. Os caras vêm com zap na mesa. Não vão faltar nada. É porque eu tenho. Os caras são bravos. Tô justificando. E o Rick também, tá vendo? É verdade. Alice. Já fica também, pessoal, o convite, se você, mesmo que você não seja da região aí do Vale do Paraíba, de onde nós estamos falando nesse momento, é de São Paulo, interior do Rio, sul de Minas, que também é perto, em 1 hora e pouquinho você tá aqui, vem também para cá, todo mês, toda última terça-feira do mês, Na última terça. @ Pedro Braga Eventos, tem lá Você já divulga antes ou só vai divulgando mensalmente mesmo? Ou abre o carrinho, fecha carrinho? Abre carrinho, faz carrinho. Uns 15 dias antes do evento Então, a gente começa. olha essa dica aí. 15 dias antes, confere os posts, né? Confere o Instagram do Pedro, que com certeza você vai saber a próxima data e participa. É muito bacana, eu e o Mário podemos falar. Recomendo. Vai ser muito massa conhecer você e quando você estiver lá, fala que você assistiu esse podcast Boa. e fala que você estava lá, que aí a gente faz alguma coisa lá. Show! Beleza? Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu Valeu, povo. gente. Valeu. Curta e compartilhe. Valeu!